Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje a nossa aula ela vai ser diferente. Tô gravando ela por aqui, vou colocar no YouTube, tá? Porque tô sem tempo e não tô em casa, precisei gravar essa aula aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre as conquistas do Estatuto da pessoa com deficiência, né? A gente sabe, a gente está estudando aí nessa disciplina de empreendedorismo social as vulnerabilidades, não é isso? Então, uma dos marcos, né? Uma das importâncias aí foi justamente a criação desse estatuto. Né? Para que esse estatuto? Para que foi criado? Né? E aí a gente já deu esse pontapé inicial aí nessa questão, tá? Gente, o estatuto, eu já falei para vocês na aula passada que ele tem status de emenda constitucional. E o que seria esse status de emenda constitucional? Ele tem força de norma constitucional, ou seja, qualquer violação de direito da pessoa com deficiência é crime e a norma ali é a norma contida na Constituição Federal. Expliquei para vocês que as escolas hoje, elas não podem de forma alguma discriminar ou não aceitar criança que tem alguma deficiência, ela não pode cobrar taxa extra de forma alguma, ela tem que ter alguém que dê suporte a essa criança lá na creche ou lá na escola, tá? E essa criança não pode, de forma alguma, estar em salas especiais, ou seja, precisa haver aí a inclusão. Os alunos precisam estar em salas regulares, tá? É imprescindível aí que isso aconteça e que as mães também, as mães e os pais responsáveis exijam isso, certinho? Outro questionamento também que se deu é sobre a capacidade da pessoa com deficiência, tá? A pessoa com deficiência, ela é plenamente capaz, ela não é mais considerada incapaz, tá? Aí vai ter a análise biopsicossocial para ver se aquele agente, se aquela pessoa ali, se a deficiência dela impossibilita algumas tomadas de decisão. Tá bom? Algumas tomadas de decisões. E pode ter um apoiador para isso, para essa tomada, né? Ele não é absolutamente incapaz, tá? Ele é absolutamente capaz. Só que algumas deficiências, lógico, né? Principalmente aqui diz respeito à deficiência mental, deixa aí o paciente ou a pessoa que tem deficiência impossibilitado de exercer plenamente alguns direitos civis. E aí pode-se nomear aí um apoiador, tá? E o que seria esse apoiador? Seria uma pessoa de confiança, da confiança da pessoa com deficiência, que o juiz também confie, né? Que tem aí essa transparência, né? Ou seja, não ter cometido nenhuma violação, nenhum crime contra essa pessoa com deficiência, tá bom? Então, geralmente é a mãe, geralmente é um filho, né? O esposo que faz essas tomadas de decisões. Acreditem se quiser. Antes de 2005, pessoas que tinham, por exemplo, autismo, síndrome de Down, não poderia casar, não poderia exercer aí exercer os direitos aí da vida civil, né, que o Código Civil estipula. E isso era um absurdo, né, era considerado aí um absurdo, inclusive pelos médicos, tá? Porque eles têm sim vontade própria, tá? Eles têm sim desejos, eles têm sim ideias, eles pensam, eles podem criar, eles podem votar, eles podem escolher, né? Eles estão inseridos na comunidade, eles estão inseridos no mundo, tá? Então, não é por isso que não pode haver aí essa aceitação. E essa lei, ela veio justamente para isso, ela veio para mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência, ela pode estar inserida dentro da sociedade de forma, entre aspas, normal, né? Então, precisa-se ainda de muita campanha, precisa-se ainda de muitas políticas públicas para tentar igualar, para tentar colocar eles aí no mesmo patamar que uma pessoa que não tem deficiência. Acredite se quiser. Na Suíça, se eu não me engano, tinha como é que se diz? Tinha um jogo, um bar,
que tinha um jogo que as pessoas iriam, entre aspas, brincar, que se chamava arremesso de anão. Então, o que é que acontecia? As pessoas iam lá, as pessoas grandes, pegavam esses anões e arremessavam como se fosse um boliche, né? Outros jogos, acho que na Espanha, colocava o anão dentro de um... O nome daquele, meu Deus, de um vulcão não, de um... Esqueci o nome do instrumento ali, colocava eles dentro e atirava. Aquele negócio que solta bomba e atirava, né? Então, assim, coisas absurdas. E aí os direitos humanos foi lá, verificou, viu que estava tendo uma violação do direito humano, da dignidade daquela pessoa que tinha aquela deficiência. E as outras pessoas estavam usando aquela deficiência, né, para rir, para achar graça, para brincar. E aí os direitos humanos foi lá e falou, você não pode fazer isso. E os anões fizeram o quê? Nossa, mas é o meu corpo, sou eu que quero, é o meu ganha-pão, eu preciso disso. Não pode, de forma nenhuma. Porque a dignidade da pessoa humana, ela é inviolável, ela é intransferível, ela é indisponível, tá? Você não dispõe da sua dignidade, você precisa respeitar certas normas também. Você não pode abrir mão, mesmo que seja seu, mesmo que seja o seu corpo, né? Há certas coisas que não são permitidas, certinho? Gente, então, quem é considerado deficiente, pessoa com deficiência para o estatuto, né? São aquelas que têm impedimento longo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que eu já li esse conceito para você do artigo 1º do estatuto, né? Que ele tem o quê? Que ele tem que na presença de algumas barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, tá certo? Como as demais pessoas. Ou seja, uma pessoa que tem uma deficiência física, que não consegue andar, que utiliza de cadeira de rodas, tá? Ele, entre aspas, é uma pessoa normal se não tiver uma barreira. Perceba que se tiver uma barreira, ele fica impedido de circular. Perceba que se na escola não tiver uma rampa, ele fica impedido de entrar. Então, a deficiência não é da pessoa, a deficiência são os obstáculos, é a falta de acessibilidade que os órgãos públicos têm, que as escolas têm, né? E isso acontece em muitos lugares, tá? Então, é por isso que hoje é lei que as escolas se adaptem. A nossa escola, por exemplo, ela passou por uma reforma em 2019 justamente para se adaptar a isso, para receber uma pessoa com deficiência, tá? Infelizmente, nós ainda não temos intérpretes nas salas de aula, né, nas escolas públicas, nas redes públicas daqui do nosso município, né? Eu acredito que nem todas as escolas têm. Mas precisa, para as pessoas que têm a deficiência auditiva, precisa de um intérprete,